20 anos na área quente, de alta temperatura, e há 20 anos, mais ou menos, eu literalmente caí numa fria. Então, até hoje. Vamos lá, estou sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo. Bom, quem não conhece a Marcel, a história dela começou em 1860 com Thomas Armstrong. E, na verdade, começou a produzir rolhas de cortiça. Em 1954, a Armstrong foi a pioneira em desenvolver isolamento flexível em espuma elastomérica, denominada Armaflex. Esse nome ele vem desde 1954, ou seja, 68 anos, e permanece com o mesmo nome. Hoje é um sinônimo de isolamento térmico de espuma elastomérica. Esse nome Armstrong não tem nada a ver com a bomba de Armstrong, não, né? Tem. Na verdade, o que aconteceu? A Armstrong, a divisão de isolamento térmico foi vendida. E essa divisão de isolamento térmico se tornou uma empresa autônoma em 2000 e passou a se chamar Armacel. Então a Armstrong ainda existe, mas não a divisão de isolamento térmico. A divisão de isolamento térmico hoje é da empresa Armacel. Em 2002, a Armacel instalou a primeira fábrica aqui no Brasil e até hoje é a única fabricante nacional de espuma elastomérica. Em 2016, ela adquiriu a Polypex. A Polypex é uma empresa nacional, né, que todo mundo conhece, também foi a pioneira na fabricação de espuma de polietileno de baixa densidade, para isolamento térmico. E esse nome Polypex existe já há mais de 30 anos e também virou um sinônimo de isolamento térmico em polietileno. Então, quando a gente fala Armaflex ou Polypex, todo mundo sabe que produto que é, né? Na verdade, a Armaflex é mais velha do que eu, então não tem nem o que cogitar sobre esse tipo de produto, né? E hoje, né, nós somos líderes mundiais em espumas flexíveis para o mercado de isolamento térmico, acústico e espumas de engenharia. Nós temos hoje a sede corporativa em Luxemburgo, as sedes regionais ficam na Alemanha, Estados Unidos e Singapura, e são 24 fábricas em 16 países. A nossa fábrica fica em São José, Santa Catarina, próximo a Florianópolis. E nós fabricamos hoje tanto o polietileno como a espuma elastomérica. Então vamos rever alguns conceitos, né, de isolamento térmico. Sempre quando eu tenho um diferencial de temperatura, eu tenho o que? Um fluxo de calor de temperatura mais alta para mais baixa. Se o meu sistema for estático, qual é a tendência? A haver um equilíbrio térmico, né? Então, se eu pego a minha latinha de cerveja, né, coloco ela em cima da mesa, a mulher chama você para trocar a lâmpada, quando você volta, o que aconteceu? Um pecado mortal, né? A cerveja simplesmente ficou na temperatura ambiente. Agora, se você tem um sistema dinâmico, né, quer seja de aquecimento ou de refrigeração, climatização, se for de aquecimento, você não quer o quê? Perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. Se você tiver um sistema de climatização ou refrigeração, você não quer o quê? Ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura mais alta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma resistência térmica nesses dois ambientes. O que é essa resistência térmica? É o isolante térmico, cuja principal característica é ter baixa condutividade térmica. Mas notem que o isolante térmico, ele reduz o fluxo de calor, mas ele jamais vai cessar esse fluxo de calor. Ele sempre vai existir. Então, não existe economia de 100% ou perda ou ganho de calor zero. Sempre vai haver. A função do isolante térmico é reduzir isso dentro de um parâmetro aceitável que vai proporcionar economia de energia e eficiência no processo. Aqui eu tenho uma relação dos principais materiais isolantes térmicos utilizados na nossa área, né? Então notem que todos eles têm baixa condutividade térmica, né? Então todos eles são ótimos isolantes térmicos, né? Um dos elementos que tem mais baixa condutividade térmica é o ar em repouso. O que está no extremo oposto dessa tabela é a prata, é o material que tem mais alta condutividade térmica, né? Ele pode ser um melhor condutor.
Só queria chamar a atenção de vocês com relação à água. Note que a água, ela é cerca de 25 vezes mais condutora do que o ar. Vocês vão entender mais para frente do que eu estou chamando essa atenção. O gelo, por exemplo, é 90 vezes, né? Então, quando alguém fala que o gelo é isolante térmico, isso é mito, tá? Ele não é isolante térmico, é condutor. Ele é isolante térmico se eu estou no polo ártico, a menos 50 graus, aí eu monto em tudo de gelo e fico lá, aí sim ele realmente está fazendo essa função, mas na nossa área, com certeza não. Bom, como é que eu determino a espessura econômica do isolamento térmico? Evidentemente, se a espessura do meu isolamento é zero, se o meu sistema não tem isolamento, evidentemente a minha perda ao ganho de calor é de 100%. À medida que eu começo a isolar, o que acontece? Essa minha perda, né, cai bruscamente, ou seja, o custo da minha energia cai, eu passo a ter uma economia energética rapidamente. Mas notem que essa curva não é retilínea. E à medida que eu vou aumentando a espessura do meu isolamento, a minha perda praticamente estabiliza. O que acontece se eu aumento significativamente a espessura do meu isolamento? Eu estou aumentando também os custos da minha mão de obra e do material. Então, como é que eu determino a minha espessura econômica? Eu faço uma somatória dessas duas curvas e vou obter uma terceira curva, que se chama a curva de custo total, onde na parte mais baixa dela eu vou encontrar a minha espessura econômica, que vai me proporcionar o quê? A minha melhor relação custo-benefício. Agora, quando a gente fala em climatização, refrigeração, em sistemas que operam abaixo da temperatura ambiente, eu tenho uma outra questão que não é só a questão de reduzir o ganho de calor. Eu também tenho que minimizar a condensação. O que é a condensação? É o vapor de água contido no ar. Então, o ar ele pode conter a uma determinada temperatura, uma determinada quantidade de vapor de água, em gramas por quilo de ar seco. Quanto maior a temperatura, mais vapor de água esse ar pode conter. O ar é como se fosse uma esponja. Se eu aumento a temperatura, ele expande e pode conter mais vapor de água. Só que quando a temperatura cai, é como se você apertasse essa esponja. Só que o vapor de água contido nesse ar, ele não encolhe. Então o que acontece? Chega uma hora, quando você aperta a esponja que está úmida, chega um ponto e começa a pingar, não é isso? Então é a mesma coisa. Então, quando o ar encontra uma superfície fria, ele tende o quê? A retrair. Então vamos supor um ar que está com 80% de umidade relativa, ou seja, significa que 80% do volume que ele pode conter de vapor de água está em 80%, poderia caber mais 20%. Mas à medida que ele retrai, quando ele encontra uma superfície fria, essa umidade relativa sobe, até que chega a 100%. Quando chega a 100%, o ar ele está o quê? Saturado. Agora, se a superfície do meu elemento, que geralmente está mais fria ainda do que a temperatura ambiente, e se ela estiver abaixo dessa temperatura de orvalho, que se chama, a temperatura de orvalho é quando o ar está saturado em 100%. Se eu espremer mais essa esponja, o que vai acontecer com aquela área que estava lá? Ela vai sair. Então, quando o ar encontra uma superfície abaixo da temperatura do polo de orvalho, ocorre o quê? O efeito da condensação, que é a passagem do vapor do estado líquido. Ou seja, eu não posso conter 120% dentro do volume de ar. Então, é o que acontece com a cervejinha quando eu tiro, né? O que acontece? Ela começa a suar. Por quê? Porque a temperatura dela é abaixo da temperatura do polo de orvalho. Ou seja, está boa para consumir imediatamente. Então, como é que eu faço para minimizar ou evitar essa condensação? Eu vou ter que isolar o meu sistema. E olha, eu estou focando hoje em dutos, mas esses conceitos todos que eu estou passando vale para qualquer sistema, pode ser população, pode ser plantas, são conceitos básicos de isolamento térmico. Então, eu vou isolar até que a minha temperatura superficial fique acima da temperatura do polo de orvalho. E
Onde é que eu acho isso? Eu acho uma carta psicométrica. Eu preciso conhecer as condições climáticas, como temperatura ambiente e umidade relativa, ou temperatura de cubo seco, temperatura de cubo úmido. Aí eu vou na carta psicométrica, em função dos dados climatológicos, eu vou obter a temperatura de cubo orvalho. Então vamos agora voltar a fazer um cálculo de espessura, mas não na questão da espessura econômica. Porque o nosso país é um país muito úmido. Então, quando você faz esse cálculo só visando eficiência energética, geralmente as espessuras são menores se você comparar com espessuras voltadas para controle de condensação, que é um país bastante úmido. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um duto aqui, né? Eu vou isolar ele com manta, uma duto, uma espuma eletrométrica. Imagine que esse duto está operando a 12 graus, né? Eu conheço as condições ambientes, aí eu tenho uma temperatura de 35 e uma umidade relativa de 85. Da mesma forma, se o meu duto não tiver isolamento, minha temperatura superficial é praticamente igual à temperatura interna, à temperatura operacional. Mas o que acontece? À medida que eu começo a isolar esse meu duto, né, aumentar a espessura, notem que a temperatura superficial sobe rapidamente, mas da mesma forma que ocorre as perdas energéticas, também não é uma função retilínea. O que acontece? À medida que eu começo a aumentar, chega uma hora que a temperatura superficial praticamente estabiliza. Eu posso pôr 200 km de isolamento térmico e a minha curva vai estar sempre mais ou menos paralela com o ambiente. Tem gente que quer que a minha temperatura superficial fique acima do ambiente, só se for em Marte, Júpiter, planeta. Mas, agora, como é que eu determino a espessura? Bom, eu conheço as condições climáticas, vou para a minha carta psicométrica e eu vejo que a minha temperatura de fundo de orvalho é 32. Ou seja, a partir do 32 para baixo, aqui, ó, todas essas espessuras vão me ocasionar condensação dentro dessa condição aqui. Então, daqui para cima eu não vou ter condensação. Mas notem, olha a diferença em temperatura de fundo de orvalho e ambiente. É menos de 3 graus. E a temperatura superficial fica entre esses 3,5 graus aqui. 3,5 não, 2,9 graus. E se o ambiente, de repente, a umidade subir, que é o que acontece geralmente na madrugada ou em ambientes muito confinados, como entre forro, chave, esse diferencial passa a ser menor ainda. Então não adianta eu colocar uma espessura quilométrica. Vamos supor, nesse caso, se deu 27,5, eu vou buscar dentro dos materiais isolantes aquele que eu tenho padrão, né, ou disponível para venda, e vou pegar um logo acima dessa temperatura mínima. Eu não vou pôr 50 ou 200. Agora, o que acontece? Isso mostra que o isolamento não é responsável por evitar a condensação. Então, tem muita gente que acredita que o isolamento tem a responsabilidade de resolver o problema da condensação. Não tem. Eu só vou ter esse controle, vamos supor que eu tenho um ambiente onde eu tenho controle de temperatura e principalmente da umidade relativa, ou seja, isso fica constante o ano inteiro. Aí com certeza essa espessura vai garantir que não ocorra condensação. Mas se eu tenho uma situação, um ambiente muito fechado, um local muito úmido, as condições de controle desfavoráveis, com certeza eu vou ter problema de condensação. Então não é só o isolamento que vai tratar isso, e sim um projeto de você controlar principalmente a umidade relativa. Tá? O que contribui também para a ocorrência da condensação? Imagina, se você tirar uma roupa da máquina de lavar e jogar ela no canto, o que vai acontecer? Vai mofar, né? Depois de um mês ele começa a andar, né? Vira até um cachorrinho, né? Então, o que você faz quando você tira a roupa? Você pendura ela no varal. Você tem que ter o quê? Ar circulante, você tem que ter conexão para secar essa roupa. Então, se você tem uma instalação, quer seja de duto, de tubulação, se ela fica toda compactada, principalmente no entreforro e tal, né? O que acontece? Esse ar não vai circular.
ele vai criar o que? Um microclima aqui. Ele vai aumentar demasiadamente a umidade relativa nesse ponto. Começa a ter condensação, proliferação de fungos e bactérias. Por quê? Porque não está circulando o ar. Então tem que haver um distanciamento, né? No mínimo aí, uns 100 milímetros entre parede, entre teto, entre superfícies isoladas. E outra prática também, né, que o pessoal gruda as tubulações, é muito comum no split, né, o pessoal juntar as tubulações e usar um único tubo isolante. Então tem que isolar individualmente e ter um distanciamento, né, coisa que infelizmente a gente vê na maioria das obras que não acontece. Então, o que ocorre? O pessoal ganha espaço, o arquiteto esconde tudo, fica tudo bonitinho, mas depois de um certo tempo o fogo começa a ficar preto, começa a pingar, começa a cair. E aí quem que vem? Vem o Maurílio ali, André, está condensando lá, como é que eu faço? O problema é do isolamento. O isolamento já está tudo cheio de limo, de fungo, já está andando sozinho lá. Então, quero deixar claro que a condensação, quando está ocorrendo a condensação, não significa que o sistema esteja ineficiente termicamente. Até porque quando a gente calcula a espessura para a condensação, ela é maior do que a espessura para a economia de energia. Agora, é claro que a condensação causa problemas, como vocês podem ver aqui, né? Ó, aqui é um caso onde está no interfogo, é uma biblioteca, começou a condensar, começou a deteriorar o forro, começou a pingar em cima dos livros, o pessoal colocou até um plástico aqui para não estragar aí as mesas, os livros. Se possível, a gente tem que evitar a condensação, né? Porque além da deterioração, ela prolifera fungos e bactérias, né? É a umidade que causa isso. Também tem um hospital, né? Já tive um hospital onde o interfogo estava com uma umidade relativa de 96%. Pelo menos tinha uma vantagem, não tinha coronavírus nesse hospital, porque não tinha vaga para o coronavírus, não tinha todos os dias possíveis. Né? Agora, uma coisa muito importante, mais importante do que a condutividade térmica, do que o fluxo de calor. Quando o meu sistema entra em operação, o que acontece? Além do diferencial de temperatura, eu tenho um diferencial de pressão de vapor. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Quanto menor a temperatura, menor a pressão de vapor. Então, quando o meu sistema entra em operação, o que acontece? Eu passo a ter um fluxo da temperatura mais alta para mais baixa, que nem a gente respirar. O ar entra como? O diafragma cria uma pressão mais baixa do que ambiente. Então, quando o meu sistema entra em operação, acontece a mesma coisa. Então, o meu isolante, eu calculo para que a temperatura superficial fique acima da temperatura do conservador. Mas todo e qualquer isolante térmico, vocês reparem, não são materiais densos, são materiais porosos. Então, qual é o elemento principal de qualquer isolante térmico? É o ar em repouso. Lembra que eu falei que o ar em repouso é o elemento que tem mais baixa condutividade? Então, quanto mais estanque ele tiver dentro do material, mais isolante vai ser esse material. Agora, o que acontece quando eu tenho esse fluxo de vapor? Ele vai permeando o material. E ele vai encontrando o quê? Temperaturas cada vez mais baixas, até ele encontrar a temperatura de câmbio urbano. O que vai acontecer? Onde eu tenho ar, eu passo a ter água. Isso se chama condensação interna ou intersticial. Ela não é vista, tá? E ela compromete o isolamento térmico completamente. Por quê? Porque a água é quantas vezes mais condutora do que o ar? 25 vezes. Alguém já experimentou tirar um assado com um pano molhado? Provavelmente queimou a mão. Se for com gelo, então não se fala, é 90 vezes mais condutor. Tá? Então o material, além de ter baixa condutividade térmica, o que ele precisa? Baixa permeabilidade é um alto fator I. Eu vou dar até uma corridinha para no segundo tempo. O que é permeabilidade? É uma característica própria de cada material, nem a condutividade térmica.
é a quantidade de vapor em gramas, né, que atravessa um material de espessura unitária, dentro de uma área unitária, dentro de um tempo unitário, dentro de uma diferença de pressão unitária. Ninguém entendeu nada, né? O importante é saber que permeabilidade não é absorção de água. A absorção de água é que eu pego o material e mergulho ele na água. Permeabilidade é quando o vapor de água permeia entre moléculas, ou seja, todo o material é permeável, até a chapa de aço, tá? Só que a chapa de aço pode levar 500 anos para o vapor permear, desde que haja diferença de pressão, tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz um cálculo de espessura, isso daí não é considerado no cálculo. Tá? E o que acontece? Ele influi diretamente na vida útil do isolamento. Por quê? Porque em vez de ter água, passa a ter água. Ou pior, na refrigeração passa a ter gelo. Alguém já viu uma tubulação de PU, de refrigeração? Tem uma parte assim, parece uma jiboia de um boi, porque ali eu estou tendo gelo, estou tendo formação de gelo, o gelo expande. Tá? O gelo não é isolante, mas uma vez isso. Tá? E outra coisa, a permeabilidade, cada país, cada fabricante, ele apresenta ela em diversas unidades, até para confundir mesmo, porque ninguém sabe qual que é melhor, qual que é pior. Então, foi criado o que se chama fator de resistência de fusão de vapor, o tal do Mi que aparece nos nossos catálogos. O que é o Mi? O Mi é a relação da permeabilidade do ar, que é um valor conhecido, né, dentro de uma temperatura, umidade relativa de pressão, dividido pela permeabilidade do material isolante. Se eu dividir os dois materiais dentro das mesmas unidades, eu vou ter o quê? Eu vou ter um resultado adimensional. Então, ar dividido por ar é 1. Então, é uma escala de grandeza. Então, o ar é o elemento mais permeável, porque o Mi dele é 1. E segundo, são considerados materiais retardantes ao vapor ou barreira de vapor aqueles que têm permeabilidade menor que 0,1 termo. Ou seja, eles têm que ter um Mi maior que 1.300. Materiais que têm um Mi menor que 1.300 requerem o quê? Barreira de vapor adicional. Se eu voltar àquela minha tabela dos materiais, notem, né, que o ar é o que tem um menor Mi. Reparem que todos esses materiais, né, o isopor, o PU, os materiais fibrosos, nem se fala. Todos eles têm um baixo valor Mi. Os únicos materiais que têm um Mi agregado dentro da própria constituição dele, ao longo de toda a espessura, dentro da fabricação dele, é o polietileno e a espuma elastomera. Tem o foam glass, que é muito usado na área petroquímica, mas aí é uma espuma de vidro, é um material rígido, também tem um Mi altíssimo. Então o que acontece? Esses materiais têm um Mi maior que 1.300, então eles não precisam de barreira de vapor. Agora, todos os outros materiais, eles precisam de barreira de vapor. O que acontece com a barreira de vapor? Aqui eu estou só mostrando de tudo, mas se eu mostrasse de tubulações, então vocês iam ficar espantados. Toda a barreira de vapor está sujeita a falha. Então, nos dutos é muito comum usar o indivíduo, né? Na verdade, a folha de alumínio, ela tem a função de fazer a barreira de vapor. Tá? Mas o que acontece? Ela é muito frágil. No próprio manuseio ela rasga na instalação, ela rasga depois. Né? Outra coisa muito importante é as juntas. Como é que faz? Se o material permeia, se o vapor permeia o material, imagina uma junta, não adianta apertar ela com cima. O vapor ele vai buscar os caminhos mais frágeis, que são os danos mecânicos, que são as juntas, inclusive até essas tiras aqui, né, comprimem o material, reduzem a espessura do material, criando pontos térmicos de condensação localizada. E outra, quando o vapor começa a permear, ele migra ele entra por essas falhas, e o que acontece? Ele vai por capilaridade, por baixo desse alumínio, a umidade. Alguém já experimentou colocar um papel
um guardanapo dentro de um copo d'água e deixar uma parte dele para fora, vocês vão reparar que a água vai sair do copo por capilaridade. É o que acontece. Então, hoje em dia, se você pegar um duto que está instalado, tudo com defeito, se você tirar o alumínio, você vai ver que todo o material fibroso está contaminado, ele está úmido. Então, ele já perdeu a capacidade isolante dele. E, além do mais, né, contribui para a corrosão sobre o isolamento. Então, como a espuma elastomérica da revela tem condutividades térmicas praticamente iguais, então 25 milímetros de espuma elastomérica e 25 milímetros de vidro, elas têm o quê? A mesma resistência térmica. Então, se eu fizer o cálculo com esses dois materiais, ambos, dentro dessa condição aqui, ambos vão me proporcionar uma economia inicial de 81%. Pô, legal, né? 81%. Então, o que acontece quando o meu material começa a ser submetido à ação do vapor, à difusão? É onde está a diferença, que é o Mi. Ó, um tem 7.000, outro tem 2.000. Então, com o passar do tempo, o material começa a absorver umidade por difusão. Materiais fibrosos, em pouquíssimo tempo, ele encharca completamente. Tanto é que ele até estabiliza. Por quê? Porque a umidade absorvida dele já chegou a 100%. A espuma elastomérica também vai absorver umidade, mas depois de um certo tempo ainda se tem um valor considerável. Então, o que acontece com a economia inicial? Ela de vidro de 80 mil, em pouco tempo passa para 47 e permanece. Já a espuma elastomérica de 81 para 77, que ainda é um valor razoável e aceitável. É claro que isso aqui é hipotético, tá? Tem gente que fala, esse cara aí está fazendo. É lógico, eu nunca vou ter um sistema operando 10 anos sempre com esses dados constantes, ainda mais a questão climatológica, né? 30 graus, 80%. A menos que eu tenha esse controle durante o dia. É claro que isso tudo também depende muito da qualidade da aplicação, da qualidade da barreira de vapor. Mas uma coisa é certa, talvez esse ponto passe para cá, mas com o tempo todo esse material fibroso ele vai encharcar. E todos os materiais que requerem barreira de vapor adicional. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que vai existir sempre um fluxo de calor e um fluxo de vapor de água agindo simultaneamente. Para reduzir o fluxo de calor, como eu falei, o material tem que ter baixa condutividade. Quanto mais baixa a condutividade, maior é a resistência térmica dele, vai requerer espessuras menores e, evidentemente, vai proporcionar uma economia de energia maior. Mas se esse material não tiver um alto fator Mi, o que vai acontecer com ele? Aquela condutividade baixa dele vai subir, porque vai virar água, vai aumentar umas 25 vezes. Subiu a condutividade térmica, o que acontece com a resistência térmica dele? Cai. O que acontece com a economia dele? Cai. É o que vocês viram no meu gráfico anterior. Tá? Bom, para sistema de dutos, a Armacel, ela disponibiliza, né? Ela fabrica a manta Armaduto, uma manta de espuma elastomérica, né? Vocês podem ver que tem baixa condutividade, tem alto fator Mi, dependendo se você é um investimento ou um investimento. Então dispensa a barreira de vapor, né? São mantas que têm espessura de 10, 15, 25 kg, que são disponíveis na versão standard, aluminizada e também autoadesiva. Nós também temos as mantas em polietileno, poliduct, né? Que também dispensa a barreira de vapor, tem um alto fator Mi, tem baixa condutividade, tem um acabamento metalizado e é disponível nas espessuras de 10 e 15. Tá? É evidente que os materiais fabricados pela Armacel se inserem no conceito de sustentabilidade e também não causam impacto negativo, né? Quer seja na fabricação, no uso ou no descarte. Por quê? Porque elas proporcionam o quê? Economia de energia, aumenta a eficiência dos processos, reduz as emissões de CO2 no caso de sistemas de aquecimento, né? Previne ou reduzem a condensação superficial e principalmente interna. Em função dessas propriedades, elas contribuem para a qualidade do ar interno, porque não agregam altos índices de umidade com o passar do tempo.
não são fontes ou veículos de contaminação. Também não liberam qualquer tipo de fibras ou partículas, né, prejudiciais da saúde. Tá? Então se fala muito em sustentabilidade, né? Eu pergunto, será que os nossos sistemas são sustentáveis? Eu faço uma analogia com uma corrente. Então cada sistema você tem diversos equipamentos e componentes, né? É lógico que um desses elos é o isolante térmico, né? E ele é um elo muito frágil, porque muita gente dá pouco valor para o isolamento térmico. Muitas vezes eles falam, põe qualquer coisa, põe o mais barato, ou não precisa de isolamento térmico, dispensa isolamento térmico, tá? Mas na verdade ele é um elo frágil. Mas se eu corrijo esse elo frágil com materiais que são sustentáveis e de qualidade, eu ainda tenho um elo frágil, que não adianta eu ter um isolante eficiente com baixa condutividade, alto fator limpo, não adianta eu calcular a espessura mais adequada para aquela instalação, se a parte mais frágil do meu elo é justamente o que? A aplicação. Então o que a gente vê por aí, né? A gente vê isso aqui, ó, aqui tem uma junta. Não adianta eu colocar uma fita, eu tenho que colar essa junta aqui. Tem que ser lá, eu tenho um ponto falho aí. Qual a espessura do meu isolamento aqui? A espessura da minha fita que vai toda. Né? Aqui, por exemplo, se o vapor permeia qualquer material, o que adianta eu colocar um enfoque elefante aqui no forno? O vapor não só vai permear o material, mas ele vai estar permeando, é mais fácil, aqui vai tirar uma barriga aqui. E olha, isso aqui é um hospital, espero que não tenha uma mesa de cirurgia aqui embaixo, porque na hora que ele tiver com o peito aberto, vai cair um balde d'água em cima dele. Então, é a mesma coisa. Se você vai construir um muro, vai levantar um muro, você vai comprar só tijolo? Não. Você vai comprar cimento, cal, né? Uma série de coisas. Mas é muito comum o pessoal comprar isolante térmico, principalmente o pessoal do splits, né? No meu caso aí de tubos, né? Os caras vão na loja, compram lá os tubos de isolante e só. Ah, não, só não. Compra um forca-H. Um monte de forca-H, é baratinho, né? Pra fora, é caro. Imagina eu levantar o meu muro só empilhando. Ou então eu empilho, corto o tijolo e amarro com forca-H. É uma boa ideia, né? Dá até medo de falar isso, gente, tirar a ideia. Olha, isso aqui é o cimento, é o cal do meu muro. Se eu não tiver isso aqui para selar junto do meu material, eu simplesmente coloquei o quê? Uma proteção mecânica para não arranhar o duto ou a tubulação. O vapor vai permear não só o material, mas ele vai entrar por todas as juntas abertas, vai entrar por baixo, entre o isolamento e a chapaleira, né? Aqui não adianta. E como ainda nós fornecemos aqui, nós temos o Master, que ajuda a aplicação, né? Depois vocês podem ver lá no nosso sistema. Ou seja, isso aqui proporciona uma economia, né? Porque não deixa que o solvente volatilize, tem mais segurança, pode ficar de um dia para o outro, né? Aqui, se você trabalhar com a lata aberta, o solvente volatiliza, aí você perde a qualidade do adesivo, né? E aqui você vai bombeando na medida que você vai aplicando o adesivo, então não vai ter escorrimento. Isso aqui é legal também quando você faz a aplicação de adesivo assim na parte. Imagina você com o pincel, né? O adesivo começa a escorrer aí pela mão, isso aí evita isso. Tá? Nós temos manuais de instalação, né, que ensinam a gente a aplicar certo, a colar junto, a manter um acréscimo para ver compressão, não enrolar, né? Não pode enrolar em volta do duto, você tem que fazer o que vai dar a estabilidade no sistema, tá bom? Então, conclusão. Aquilo que eu falei, é falsa ideia de que o isolamento seja responsável por resolver completamente o problema da condensação. Principalmente quando ela está exposta a condições climáticas severas, que a gente não tem controle, né?
Ambientes internos, né, confinados, com pouca ou nenhuma ventilação, entreforros, chafes, subsolos, garagem, tudo isso forma microclimas. Então vocês podem ver, é que nem um armário fechado com roupa na praia, né, que se você deixar o armário fechado, vai criar um microclima, né? E apresentar condições de contorno desfavoráveis, né, que vão aumentar ainda a umidade, por exemplo, espaços congestionados, interferência entre linhas, distanciamento inadequado, linhas muito próximas, uso de sistemas de apoio inadequado, falhas na estanqueidade do sistema, na adoção de procedimentos incorretos, tanto na aplicação como na manutenção. Então, um detalhe, o microclima não é possível você detectar. E você só vai começar a perceber quando a instalação já está em operação, porque ela mesmo que vai gerando aquela umidade, tá? Por causa de falhas, por causa de condições de controle desfavoráveis. Então é sempre necessário fazer uma inspeção periódica. Não adianta chegar para mim, André, minha instalação está com problema. Ela está 10 anos lá, mas agora está. Não é assim. E aí mostra lá o isolamento todo comprometido. Não, tem que fazer uma inspeção periódica. O PMOC, né, já é obrigatório e ele vai poder identificar esse problema para você fazer a correção, né, ou a substituição a tempo, né, não deixar todo o sistema degradar, né. Bom, o sistema de isolamento térmico só será efetivo no controle da condensação se o ambiente tiver controle, não somente da temperatura, mas principalmente da umidade relativa, aliada a condições de controle favoráveis e a adoção de boas práticas. Quando eu falo isso, aqui não é ninguém está me cobrando. Aqui o mesmo que acontece quando eu tenho o sistema com diferencial de temperatura. Quando o vapor vai terminando o material, um ambiente que tem só controle de temperatura, se lá fora está 40 graus, aqui está 20, a umidade vai entrar aqui dentro. Aqui dentro vai ficar mais úmido que lá fora. E é o que acontece em fogo, em shaft, em garagem, subsolo. A geladeira, se você deixar a porta meio aberta, vai condensar por dentro. O freezer, se você deixar ele meio aberto, quando tiver falha na vedação, vai formar gelo. É a mesma coisa. Gente, obrigado aí pela atenção. A palestra encerrou. Já estão me cobrando.